Amém. Amém. Graça e paz. Glória a Deus, que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que você tirou esse tempo para vir agradecer ao Senhor pelo tempo maravilhoso que Ele tem trazido sobre a nossa cidade. Choveu, né? Depois de sei lá quantos dias sem chuva, choveu para valer, choveu de verdade. Deus abençoe, obrigado. Amados, nós queremos compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração já faz alguns dias. Inclusive, Deus trouxe essa palavra ao meu coração há mais ou menos 2 semanas, enquanto eu ouvia um sermão sobre essa palavra. Porque Deus é assim, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de graça, de edificação para a nossa vida. E muitas vezes você está aí parado, ouvindo a leitura da palavra e Deus vai falando ao seu coração. E na verdade, enquanto eu era fortemente ministrado por essa palavra, através do evangelista Marcos, há 2 semanas, Deus falava ao meu coração também algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos na noite de hoje. Abra sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Leremos versículos de 1 a 14. Texto bíblico que trata acerca da cura milagrosa de Naamã, o leproso. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele um herói valente, porém ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei seu senhor as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 ciclos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festas. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta: O rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra? Por acaso sou Deus com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Porque este homem procura um motivo para nos atacar. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender à carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: Ó rei, não é preciso toda essa aflição. Manda este homem me procurar, e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá lavar-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: Vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra, e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios Abana e Farfá em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel?
Se é de água de rios, se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltaria para a minha terra e me trataria lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia. Eles disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Por que o Senhor não pode apenas ir lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Amém? Feche seus olhos, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, porque ela é fonte de vida para o nosso coração. Cale a voz o meu eu, também cale a voz o adversário, e fale conosco nessa noite, porque nós precisamos ouvir a Sua voz. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que aqui está. O Senhor conhece suas dificuldades, dores, dúvidas, frustrações, ansiedades. E o Senhor, muito mais do que simplesmente, meramente conhecer, o Senhor tem a palavra que pode restaurar, que pode curar, que pode abençoar, que pode fortalecer e que pode fazer um milagre em qualquer pessoa que aqui está. E oramos para que o Senhor faça nessa noite, pela Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um herói leproso. É sobre isso que fala essa passagem bíblica. Um herói leproso. Quando lemos as palavras deste capítulo, nós ficamos no misto de alegria e de ira. De alegria porque Deus é bom e faz milagres, e de ira porque o ser humano tem um coração muito duro. Muito duro. E Naamã era esse homem com um coração muito duro. E era um homem que tinha sobejas características boas, muitas qualidades. Um homem corajoso, um homem destemido, um homem que a Bíblia diz que, apesar de não conhecer a Deus, foi um instrumento de Deus que iria receber vitórias estupendas nas batalhas militares. Mas esse homem tinha essa mazela que lhe sobreviera e que, de um modo muito particular, o sentenciava a uma morte precoce, porque os leprosos morriam precocemente. Se você andasse nos leprosários da região de Samaria na época de Naamã, você ficaria traumatizado com as cenas que você veria no dia a dia. Eram pessoas faltando o nariz, eram pessoas faltando a orelha. Nessa época acreditava-se que um dos sintomas da lepra era a paralisia. Depois de muito tempo ficou sabido que não há nenhuma ligação entre paralisia ou amputação espontânea de membros e lepra. Não há ligação. Mas na época achava-se que todo leproso ficaria paralítico precocemente. Então Naamã, que era um oficial do rei, um capitão, um homem importante nas batalhas, já estava temendo que a qualquer momento ele poderia acordar pela manhã e a sua perna não está mais lá, pelo menos não mais pregada no seu corpo. Mais recentemente foi descoberto que na verdade a lepra não deixa ninguém paralítico, mas a lepra, ela tira a sensibilidade das pessoas, de modo que quando você não sente, porque você sabe que você está numa fila de um banco, de um hospital, e aí você está em pé naquela fila, você cansa, você joga o peso numa perna, aí você cansa, você joga o peso na outra perna, espontaneamente, porque você sente o incômodo. O leproso, ele tem essa sensibilidade tirada dele, então ele fica o tempo todo nas duas pernas, o que faz bloquear os seus vasos sanguíneos e consequentemente causar essa insensibilidade, causava uma espécie de trombose forçada que mais tarde levava à amputação. Mas eu quero destacar com os irmãos aqui nesta noite pelo menos 6 coisas que o texto bíblico nos ensina e que, se nós
dermos crédito a ela, nós poderemos com certeza sair daqui pessoas melhores e mais antenadas sobre aquilo que Deus está querendo fazer em nossa vida. Quando nós olhamos aqui para o versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor. Ou seja, ele não apenas era um comandante, mas ele era respeitado e estimado pelo próprio rei. Era o braço direito do rei. Pois graças a ele, o Senhor, com S maiúsculo, Deus, dera a vitória à Síria. E o texto bíblico usa para ele uma característica, um adjetivo, que usa para pouquíssimas pessoas na Bíblia. Era ele um herói valente. Ele era um herói. A Bíblia usa essa expressão pouquíssimas vezes. Usa-se lá em Gênesis, usa-se aqui e usa-se acerca dos homens que acompanhavam Davi. Eram os valentes, os heróis de guerra de Davi. Ele era um herói valente, porém ele era leproso. A primeira coisa que nós percebemos aqui, irmãos, é que nenhuma grandeza é plena. Nenhuma grandeza é plena. Nenhum homem é gigante pela própria natureza, como diz o hino nacional. Nenhum ser humano é forte em tudo. Nenhum ser humano é grande em todas as áreas. Você pode conhecer pessoas que são gigantes em um assunto, em um aspecto, dominam muito uma coisa, mas que são anões em outras áreas da vida. Isso é o que nós, de mais básico, temos que entender, para que nós não achemos que nós somos alguma coisa. Paulo fala assim: ninguém pense de si mais do que deve, e pense com moderação. E pense com moderação. Então, quando nós olhamos para essas debilidades de Naamã, para essas características tão nobres e para essa debilidade tão crucial que era a lepra, nós percebemos a mesma coisa se aplica a nós. Você pode ser um excelente profissional, você pode ser uma excelente pessoa em alguma área que você domina com muita facilidade, mas em outras você pode ter terríveis deficiências. Nenhum ser humano possui uma grandeza absoluta, só Deus possui isso. E essa compreensão, ela é fundamental, porque se eu entendo que eu não sou gigante pela minha própria natureza, se eu compreendo que a minha grandeza ela é limitada, logo isso automaticamente me empurra para Deus, que é ilimitado. Se eu tenho áreas deficientes, eu devo buscar a Deus, porque Deus, não há deficiência alguma em Deus. Nenhuma grandeza é plena. Agora, quando vemos os versículos 2 e 3, nós ficamos assim, pensando em como se sentiu esse homem. O texto bíblico fala assim: numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros, pessoas que foram vencidas. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Não importa onde você esteja, pode até ser num lugar ruim, mas ainda ali Deus pode usar a sua vida. Eu fico maravilhado com essa menina. Irmãos, se coloquem um minuto na pele dessa menina. Você foi arrancada da casa dos seus pais, levada para uma terra estranha, e lá, diferentemente do que aconteceu com outros homens, como Daniel também foi arrancado da sua terra natal, mas quando chegou lá no palácio, ele foi escolhido para ser um homem, um dos conselheiros do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes mais vulgares dos 3 colegas de Daniel também. Foi dada a eles uma posição de honra no palácio. Esther também, uma posição de honra lá no palácio. Agora essa menina aqui não. Essa menina estava longe da sua casa, longe da sua família e numa posição de humilhação. Ela que era livre, agora era escrava. E foi colocada a serviço da mulher de Naamã. Irmãos, essa menina
tinha, humanamente falando, todas as razões possíveis para querer o mal dessa família. Por quê? Porque ela nasceu livre. E estava no meio de um povo pagão. Ela conhecia o Deus Todo-Poderoso. E agora estava numa terra onde a idolatria, o paganismo dominava. E ela, para completar, ainda era prisioneira, escrava e empregada na casa de Naamã. Ela poderia ficar com o bico fechado e falar assim: tomara que esse miserável morra logo, quem sabe assim eu não volto para minha casa. Mas não foi isso que aconteceu com ela. Essa menina era crente, irmãos. Ela disse para sua patroa: tomara, já que uma escrava, mulher e escrava naquela cultura, ela não podia se dirigir diretamente a Naamã, mas ela podia trocar uma palavra ou outra, ainda que de cabeça baixa, com a mulher de Naamã. Era tão bom. Se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está lá em Samaria, o profeta iria curar esse homem, iria ministrar e ele seria curado. Sabe, irmãos, muitas vezes nós, por nos encontrarmos em uma posição ruim, em um lugar difícil, desconfortável, nós nos recusamos a ser instrumento de Deus naquele lugar. Ah, pastor, eu não devia estar aqui. Deus é que sabe onde deveríamos estar. Ele é que diz lá em Jeremias 29:11: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Ele é que sabe o plano. Ele é que sabe os pensamentos que tem para nós. Não somos nós. Porque nós desenhamos uma história e falamos assim: eu deveria ser o protagonista dessa história aqui. Eu deveria estar aqui, no centro dessa história aqui. Mas a nossa vida, irmãos, ela é governada por um Deus que sabe o que faz. Então não importa aonde você esteja, pode até ser um lugar ruim, mas é ali que Deus quer usar a sua vida. Um lugar difícil, desconfortável, um lugar embaraçoso, um lugar do qual você não gosta. Mas se Deus o pôs ali, é porque Ele quer usar a sua vida naquele lugar. Se deixe ser um instrumento de Deus. Se permita ser um canal de Deus. Aonde você for, você é o embaixador. E você não é um embaixador de férias. Você é o embaixador em pleno uso das suas atribuições. Qual é o papel do embaixador? O embaixador tem um papel maravilhoso. A embaixada é um lugar maravilhoso. Não sei se você sabe, mas a embaixada aqui vamos dizer, é um escritório de um país em outro país. Vamos falar assim, um escritório do governo de um país, só que o escritório está no outro país. Por exemplo, no Brasil, lá em Brasília, tem as embaixadas. Embaixada do Japão no Brasil. Se qualquer japonês aprontar aqui no Brasil, ele pode correr para a embaixada japonesa e lá dentro ninguém pega ele. Por quê? Porque embora a embaixada esteja dentro do Brasil, dentro dos seus limites, dentro da embaixada, as leis que valem são as leis do lugar, no caso do Japão, e não do Brasil. Agora entenda que você é o embaixador do reino de Deus aonde você for. Ou seja, aonde você chegar, as leis que valem ali são as leis do teu governador, que é Deus. Então você tem o papel de fazer cumprir ou propagar essa lei aonde você estiver. Você é o embaixador. Você pode estar rodeado pelo próprio Satanás, mas aonde você está, as leis que ali valem, na tua casa, na tua vida, aonde você for, as leis que valem são as leis do reino de Deus. Você é o embaixador. Você é um representante legal do reino de Deus aonde você for. E essa menina entendeu isso. Não, eu estou aqui para ser bênção para essa família. Eu estou aqui para ser um canal de Deus para essa casa. Eu não estou aonde eu gostaria de estar. Eu não estou fazendo o que eu queria estar fazendo, mas eu ainda possuo uma identidade. Eu sou filha e embaixadora de Deus, e aqui eu vou fazer valer o nome de Deus. Lá no lugar pagão, ela disse: olha, se o meu Senhor estivesse em Samaria, o Deus de Israel seria invocado pelo profeta e ele ficaria curado. Olha só, que ousadia, que coragem.
Você sabe que falar dos defeitos de alguém, falar das características, sabe, que são humilhantes de alguém para a esposa do homem, essa guria poderia ser surrada. Você é doida? É o seu patrão, é o seu dono. Você fala assim dele. Você nem devia saber que ele era leproso, nem poder mencionar essa palavra lepra dentro de casa. Mas ela, ainda assim, ela foi ousada. Em terceiro lugar, o versículo 4 fala assim: Naamã contou ao rei seu senhor as palavras da menina israelita. Irmãos, para alcançar o que Deus pode fazer por você, você precisa saber a quem procura dar crédito. Naamã, ele era um homem importante, um herói, como diz a Bíblia, um herói de guerra, um homem que tinha tropas sob o seu comando, um homem honrado pelo rei, estimado pelo rei, respeitado pelo rei, querido pela nação. Mas nesse momento, ele foi sábio. Sabe por quê? Ele poderia fazer pouco caso, afinal é uma escrava que está falando, ora. É uma menina. Volto a dizer, na cultura da época, mulher, e ainda por cima, além de mulher escrava, não era visto com bons olhos. Mas Naamã foi sábio porque ele ouviu o conselho da menina. Olha só. Irmãos, muitas vezes nós tardamos, atrasamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, porque nós somos muito ruins na hora de dar crédito ao que Deus quer falar conosco através de alguém. Isso me leva imediatamente para Isaías 53, quando a pergunta retórica que ecoa aos nossos ouvidos hoje, lá em Isaías 53 é: quem creu na nossa pregação? E é uma pergunta retórica, e a resposta é: ninguém creu. Ninguém creu na nossa pregação. Naamã, ele deu crédito àquela menina, e foi exatamente por aí que ele começou a experimentar algo maravilhoso que transformou de uma vez por todas a sua vida. Ele experimentou algo maior de Deus, porque ele procurou dar crédito à pessoa certa. Quando você atravessa momentos de dificuldade, momentos de desânimo, quando você passa por problemas na sua vida, quais são as vozes que você procura dar crédito? Quem você procura para lhe aconselhar? Quem você procura para lhe dar uma orientação, para orar por você? Quem você procura? Por quê? Para alcançar o que Deus pode fazer por você, você precisa saber a quem procura dar crédito. Dar crédito à pessoa certa pode ser um meio maravilhoso de aproximar você dos milagres de Deus para a sua vida. Saber a quem você ouve pode ser um divisor de águas na sua vida. Dar crédito à pessoa certa. Agora, dar crédito à pessoa errada faz exatamente o oposto. Te afasta ainda mais do que Deus quer fazer por você e dos milagres que Deus quer realizar na tua vida. A quem você está dando crédito hoje? Quem são os seus conselheiros hoje? Para quem você conta os seus problemas? Para quem você abre o coração? Para quem você pede uma orientação, um conselho, uma palavra? Para quem você pede? Porque a Bíblia fala assim que na abundância de conselhos se faz a guerra, mas é dos conselhos certos. A Bíblia conta a história, por exemplo, do filho de Salomão, se não me falha a memória, Roboão. E a Bíblia fala que o filho de Salomão foi um rei muito sábio, o homem mais sábio que já viu na terra. E ele governou, e a Bíblia fala que por 40 anos governou Salomão, e a terra sob o seu reinado teve paz. Teve paz. Não teve uma única guerra no reinado de Salomão. Lógico, ele matou algumas pessoas, mas assim,
pessoas pontualmente. Ele matou aquele outro, né? Mas guerra, batalha, não teve. Teve Davi, muitas guerras. Davi era um homem de guerra. Salomão não. Nos 40 anos em que ele governou em Jerusalém, a terra teve paz. Aí Salomão envelhece, desce do trono, seu filho sobe ao trono e começa a governar. Aí vem pessoas do reino, cidadãos do reino, e falam assim para Salomão. Aliás, falam para o filho de Salomão, né, para Roboão: Rei, o vosso pai multiplicou os impostos sobre nós, de modo que nós já não damos conta de pagar tanto imposto. Parecia o Brasil, né? Parecia o Brasil. Ameniza o nosso fardo, ameniza a nossa carga, e nós te serviremos com lealdade. E aí o rei disse: eu vou consultar os meus conselheiros. Aí chamou os mesmos homens que aconselhavam o seu pai, Salomão, e disseram, e perguntou: o que eu faço? Os conselheiros falaram: ouve o povo, porque se você ouvir o povo, você não terá apenas o coração do povo, você não será apenas amado pelo povo, você será respeitado, e o povo vai com você no projeto que você quiser. Ele pensou, aí disse: eu vou chamar os meus passas. A gurizada que estudava no ensino médio comigo, a moçada da academia que faz musculação, eu vou chamar os meus passas. E chamou um monte de menino e fez a mesma pergunta: o que eu faço? Sabe o que disseram para ele? Fale o seguinte para os cidadãos: o meu dedo midinho será muito mais pesado sobre vocês do que o braço todo do meu pai. Eu vou dobrar os impostos. E a Bíblia fala que isso constituiu-se uma grande derrota na popularidade do rei perante o povo. Não soube a quem ouvir. Você percebe que ouvir as pessoas certas no momento certo pode ser algo abençoador para a sua vida. Saber a quem você ouve, saber a quem você pede conselho, saber ouvir e saber obedecer, saber ser humilde, pode ser, o introdutor de um novo tempo, de uma nova época para a sua vida, se você souber a quem você ouve. Naamã soube a quem ouvir. Ele ouviu uma garota que temia a Deus, uma garota que estava em missão de abençoar a casa aonde ela estava. Agora veja comigo o versículo 7, ele fala assim: quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta: o rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra. Por acaso sou Deus com poder de dar ou tirar a vida de alguém? Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Escute isso. Israel estava agora sendo uma nação que tinha um profeta que era Eliseu, que era um profeta muito respeitado, mas menos famoso do que o seu pai na fé, que era Elias. Embora Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias, a fama de Elias foi e é ainda hoje maior do que a fama de Eliseu. A fama de Elias é maior, sempre foi, e até hoje a fama de Elias é maior do que a fama de Eliseu. Então o rei dessa nação de Israel, sabendo que a sua nação fora grandemente abençoada por homens como Elias era o profeta dos milagres, o famoso profeta do fogo, orava e o fogo caía. Mas ele agora recebe uma carta. O texto bíblico não diz que ele ora, o texto bíblico não diz que ele procura o profeta, o texto bíblico diz que ele simplesmente fica arrasado, desesperado, preocupado, assombrado
e com medo. Ele fala o rei da Síria, que era na época uma grande potência, procura um motivo para nos atacar. Agora perceba que muitas vezes, mesmo tendo um passado de milagres e maravilhas, as pessoas ainda não creem. Você consegue ver isso nesse rei? Mesmo o rei estando sob o governo de uma nação cujo passado e cujo presente ainda era marcado por milagres e maravilhas, ele ainda não cria. Mas eu não culpo a este rei, porque quantas vezes nós agimos da mesma forma? Quantas vezes você olha para a sua vida, você olha para os anos anteriores a este ano, para épocas passadas da sua vida, e você se lembra de livramentos, de portas, de milagres, de coisas que Deus fez por você ou através de você, e aí você enfrenta uma coisa hoje e você age como quem não crê. Mesmo tendo um histórico de milagre, de maravilha, age como quem nunca tivesse vivenciado coisa alguma da parte de Deus. E isso não é bom, porque isso desonra a Deus. A incredulidade desonra a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que ele galardoa ou recompensa aqueles que o buscam. Então, o nosso passado com Deus deve ser uma mola propulsora para o nosso presente, quando passamos por momentos de dificuldade, problemas, de situações adversas na nossa caminhada diária. E Pedro nos chama a atenção sobre esse ponto, quando ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ou seja, você vem de um histórico de cuidados de Deus, e esse histórico de cuidados de Deus deve ser o bastante para você, no presente, lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque esse histórico de vida com Deus tem mostrado que ele tem cuidado de você. Então ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E Jesus, lá em Mateus capítulo 6, sobre a questão dos cuidados do Deus Pai para com a gente, ele faz uma série de perguntas retóricas. Ele fala assim: olhem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. Aí ele pergunta: porventura não valeis vós muito mais do que as aves do céu? E a resposta é óbvio que o ser humano vale mais do que as aves do céu. Aí ele fala: e se Deus assim, por exemplo, veste a erva do campo que hoje existe e que amanhã será jogada no fogo, quanto ao mais a vós outros. Aí ele termina com um insulto. Jesus nos insulta: homens de pequena fé. Isso é um insulto, é ou não é? Ser chamado de anão na fé é um insulto. Um insulto verdadeiro, infelizmente. Homens de pequena fé. Então, o seu passado com Deus precisa ser levado em conta no seu presente, quando você atravessa momentos de dificuldade extrema. Eu vou confiar, porque Ele já fez. Eu vou confiar, porque Ele não muda. Eu vou confiar, porque assim como Ele fez, eu posso crer que Ele ainda fará. Não é assim que a canção que nós cantamos diz? Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez, porque Ele já fez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Amém? Deixa eu caminhar para o final. Verso 8, ele fala assim: quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: ó rei,
não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar, e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem de fato sabe quem é o seu Deus, pode oferecer uma resposta ao mundo que sofre. Quem de fato sabe quem é o seu Deus, pode oferecer uma resposta ao mundo que sofre. Jesus Cristo falou o seguinte uma vez: nada tendes, porque não pedis. Nada tendes, porque não pedis. Irmãos, nós, como eu falei ainda há pouco, somos os embaixadores de Deus na terra. Nós somos os veículos através dos quais Deus quer trabalhar na terra. Outro dia, aconteceu um fato terrível, lá no ambiente de trabalho do evangelista. Me permita falar sucintamente, evangelista. Aconteceu um fato terrível, uma possessão demoníaca, que o negócio ficou feio. E aí lá não pode orar, não pode falar de Deus, o pastor não pode nem ser chamado de pastor, não pode, aqui não pode não. Aí a pessoa fica endemoniada, quase quebra a cara de outra pessoa, e o negócio fica feio. Eu gostei das palavras que o evangelista falou para o superior dele. Se tivesse me deixado orar, eu teria mandado embora. Mas não deixaram? Por quê? Irmãos, quem sabe quem é o seu Deus, sabe que pode oferecer uma resposta ao mundo que sofre pela falta de Deus. Você sabe quem você é, aonde você está. Então, a Bíblia fala que Eliseu disse: olha, não precisa se afligir, rei. Manda esse homem procurar. Eu tenho uma resposta de Deus para esse homem. Eu tenho uma solução de Deus para esse homem. Eu tenho algo da parte do Senhor para essa vida que está perecendo, padecendo sem Deus. Eu tenho uma resposta para a vida dele. E de fato foi assim. Amados, que nós possamos vestir uma vestidura de ousadia e nos colocar como resposta e solução para o mundo que está perecendo sem Deus, para o mundo que está perecendo sem o Senhor, para o mundo que está caminhando a passos largos em direção à sua própria autodestruição. O mundo está se autodestruindo, as pessoas estão se autodestruindo porque lhes falta Deus. O mundo que bebe a largos sorvos da bebida da morte está caminhando a passos apressados para a destruição e derrota final. E a única resposta que o mundo precisa, nós temos. Paulo disse que o mundo, que a criatura, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo sem Deus clama, e nós temos a resposta. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta. Eu finalizo com os versos de 10 a 14. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra, e oraria em nome do Senhor o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios Abana e Farfá em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água, de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltaria para a minha terra e me trataria lá. E foi embora revoltado. Eu vejo aqui, irmãos, que muitas vezes o que atrasa a nossa bênção é a nossa falta de humildade. Foi-se embora. Você há de se lembrar que essa viagem não foi feita de trem, nem de ônibus e muito menos de carro de passeio. Foi do lombo de animais. Muito provavelmente no lombo de
de mulas. Então, esse homem perdeu a viagem aparentemente, gastou energia à toa, tirou seus oficiais do treinamento ou de outras tarefas sem motivo, porque simplesmente se recusou a ser humilde. Muitas vezes, duas coisas que podem atrasar as nossas bênçãos. Primeira coisa, falta de humildade. Por que é que a falta de humildade atrasa as nossas bênçãos? Porque a Bíblia diz, Antigo e Novo Testamento, que Deus resiste aos soberbos. Você imaginou isso? Deus resistir você? Deus faz resistência contra você? Você empurra a porta, Deus põe o pé na porta do lado dele e fala, aqui você não entra? Deus resiste aos soberbos. Ou seja, a falta de humildade, que é a soberba, atrasa as nossas bênçãos. E a segunda coisa que atrasa as nossas bênçãos é nós querermos dizer a Deus como é que Ele vai trabalhar. Pera aí, se o tratamento da minha lepra vai acontecer com água de rio, tenha santa paciência. Lá em Damasco tem rios muito melhores, mais limpos, mais famosos, rios muito mais cristalinos. Se o meu tratamento para ser curado é tomar banho de rio, então eu vou tomar banho lá que é limpo, porque aqui o rio é barrento. O Rio Jordão era igual o Sucuriú, Rio Sucuriú. Mesmo ele limpo, você não vê o fundo do rio, porque a água é naturalmente turva, cor escura, amarelado, cor de barro. Assim era o Rio Jordão. Você não pode, a Bíblia fala assim, que o vaso não pode olhar para o oleiro e falar assim, por que tu me fizeste assim? O oleiro, ele sabe como ele trabalha, ele sabe o que ele está fazendo. E não somos nós que diremos como é que Deus vai agir em nosso favor, porque Deus na história é Ele. Amém? O Deus da história é Ele, não somos nós. Nós somos os servos. Nós somos os servos. E Deus, Ele é perito em inovação. Deus é perito em inovação. Você já percebeu como Ele trabalhava? Jesus Cristo trabalhava no seu ministério terreno? Bartimeu, o cego, filho de Timeu, lá de Jericó. A pessoa clamar, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para, chama o cego e pergunta, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Ele põe a mão, o cara começa a enxergar. Em João capítulo 9, ele passa, acha um cego de nascença. Poderia pôr a mão e o cara começa a enxergar. Mas não, ele cospe no chão, faz uma lama, passa nos olhos do cego e fala, agora vá se lavar e você vai ver. E de outro momento, a Bíblia fala que ele foi curar um cego. E ele disse, e agora está vendo? O cego falou assim, eu estou vendo, mas eu vejo bem pouco. Os homens para mim, eu não consigo diferenciar um homem de uma árvore. Eu só vejo algumas colunas. Você percebe que toda vez que ele ia fazer o milagre, fazia diferente? A multidão apertava ele, mas foi uma que tocou que foi curada. A multidão apertava ele, mas foi um que tocou que foi curado. Então Jesus, ele tinha formas inusitadas e inovadoras de trabalhar. E Deus ainda é assim hoje. Deus ainda age assim hoje. Ele age de modo inusitado e inovador. Você fica doente? Muitas vezes você toma um chá e fica curado. Outras vezes vai no médico, ele passa um remédio e você fica curado. Outras vezes você passa por uma cirurgia e fica curado. Outras vezes você simplesmente dorme, acorda e está curado. Uma vez eu entrei na igreja com uma dor de cabeça terrível e fiquei o culto inteirinho. Fui lá na frente, recebi oração, de imposição de mãos. Não fiquei bom. Na hora do louvor, estava lá louvando a Deus e orando, Senhor, me cura, e não fiquei bom. Quando cheguei na igreja, dobrei o joelho e pedi, Senhor, me cura, e não fiquei bom. Aí nos 45 minutos do segundo tempo, o pastor disse, faça assim com as mãos, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos dizem amém. Quando eu falei amém,
foi como tirar assim a dor de cabeça com a mão. Então Deus trabalha de formas diferentes, e não somos nós que diremos a Ele como Ele irá fazer. Enquanto Naamã disse, olha Naamã querendo todo um show, ele queria todo um espetáculo, olha o que ele fala. Vejam só, mandar que eu me lave no rio, eu esperava, olha o que ele esperava, que ele viesse falar comigo, afinal, eu sou uma autoridade. Eu esperava que ele viesse falar comigo. E aí, passo a passo de como curar um leproso pela ótica de Naamã. Primeiro, fale com o leproso. Segundo, passe a mão sobre o lugar afetado pela lepra. Terceiro, ore em nome do Senhor, o seu Deus. E depois de orar, ordene que a lepra vá embora. E aí a lepra saia do meu corpo. Como curar um leproso em 4 passos, na ótica de Naamã. Um cara que nem conhecia a Deus, queria dizer como Deus deveria trabalhar. Um cara que nem tinha comunhão com Deus, queria todo um holofote focado nele, dizendo, é assim que Deus vai fazer. Já estou até vendo ele andando lá naquela peregrinação com os seus oficiais em direção à casa do profeta, e ele à frente falando, pessoal, já estou vendo quando chegar lá, o profeta vai abrir a porta assim, Naamã, eu esperava a tua chegada, desce desse cavalo. Ele esperava todo um espetáculo, e o profeta, usado por Deus, nem saiu para recebê-lo. Mandou o empregado, pode dizer para ele lá o seguinte, olha, para ele ser curado, é bem simples o processo. Ele vai lá no Rio Jordão e vai tomar 7 banhos e vai ficar curado. Só isso aí. Nem saiu para receber o homem. Ele se sentiu insultado. Isso é um ultraje. Se lá são modos de receber um homem honrado pelo rei, querido pela nação, um herói de guerra. Sabe, irmãos, muitas vezes nós precisamos descer do cavalo e aceitar que Deus age em nosso favor do jeito dele. Nós não podemos dizer, olha, o que nós podemos dizer é o seguinte: em ocasiões passadas, quando eu atravessei vales terríveis como esse, Deus fez alguma coisa poderosa e me tirou de lá. Eu não sei o que Ele fará agora, mas eu creio que Ele vai me tirar de novo. Como é com Ele? Como é com Ele? Nós sabemos o que, mas não sabemos como. Provérbios 16, verso 3 e o verso 9 falam assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta dos lábios. O coração do homem traça o seu caminho, mas Deus lhe dirige os passos. Você sabe aonde você quer chegar. E se você sabe que Deus quer que você chegue lá, você vai chegar. Você sabe aonde você vai chegar. O que você não sabe é como você chegará lá. Os discípulos saíram em direção à outra margem do rio. Sabiam que iam chegar, não sabiam como. Chegaram lá varridos por uma tempestade. Chegaram lá açoitados pelas ondas bravias de um mar tempestuoso. Mas chegaram. Não chegaram como gostariam. Chegaram encharcados, todo mundo molhado, todo mundo com o coração apertado, porque acabaram de receber uma repreensão severa de Jesus. Chamou eles de tímidos e homens de pequena fé. Chegaram lá com o coração apertado, com a roupa molhada, suados, mas chegaram. Não sabiam como chegariam, mas sabiam que chegariam, porque Deus queria que eles chegassem lá. Assim é com você. Você não sabe exatamente o que Deus vai fazer em seu favor. Você não sabe o que Ele vai fazer, mas o que você tem que crer é que Ele vai fazer. Como? Você não sabe. Quando? Você não sabe. Mas que vai fazer, você deve criar grande expectativa com relação a isso. Amém? Amém? A igreja de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Aplique em nosso coração nessa noite. Que saímos daqui, ó Deus, olhando para Naamã
e dizendo: eu quero ser igual a Naamã no momento em que ele ouviu a pessoa certa. Mas eu não quero ser igual a Naamã na hora em que ele rejeitou fazer as coisas do jeito do Senhor. Nos ajude, Senhor, a ter humildade, porque a tua palavra diz que o Senhor dá graça aos humildes. Nos ajude a não acumular em nosso coração soberba, porque a tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos. Pai, leva-nos em paz debaixo de uma palavra como essa, que possa dirigir, despertar, orientar a nossa vida, até que todos nós cheguemos a alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor sabe quais são as bênçãos, as respostas, os milagres, as bênçãos de que cada um precisa. E o Senhor não apenas sabe, mas Tu és fiel, Senhor, para concretizar, para realizar, para trazer a resposta, para trazer a solução, para trazer a saída, para abrir, ó Deus, o Teu bom tesouro no céu e derramar abundantemente a resposta, a solução e as bênçãos de que cada um de nós precisa, Senhor. Pai, permaneça em nós, que essa palavra continue a ecoar em nosso coração, mesmo quando nós sairmos daqui. É o que nós pedimos no precioso e santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Permaneça